Muito bem, convidamos vocês a virem conosco comemorar estes 10 anos. Estamos aqui com a Suzy. Tão gostoso estarmos sempre juntas, né, Suzy? Muito bom, sempre bom. Aleluia. Suzy, eu queria ler este salmo maravilhoso, que é o Salmo da Gratidão, que é o Salmo 103. Salmo 103 nos diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. E o verso 7 diz: manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Este salmo é maravilhoso, pois ele nos mostra que há tanta coisa para agradecer. Se nós formos contar, não é, Suzy, os problemas, as dificuldades que temos, somamos, se tiver 5, 10, puxa vida, uma pessoa que tem 10 problemas, mas se formos contar as bênçãos... Incontáveis, né? Se a gente for pensar só no nosso corpo, né? Às vezes uma pessoa está tendo um problema de vista, mas imagina quantas coisas, né? Que ela tem funcionando perfeitamente, né? Está enxergando direito, está comendo direito, está dormindo direito, o cabelo não está caindo, o corpo está andando, está pegando, está... né? Quantas bênçãos, né? São bênçãos. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos bendizer ao Senhor e agradecer. E quando nós olhamos, fazendo uma retrospectiva destes 10 anos do ministério, nós só temos que louvar ao nosso Deus e agradecer pelo que Ele tem feito. Então, vamos lembrar um pouquinho da história, um pouquinho deste tempo, como surgiu o ministério, não é, Suzy? Você viu desde o comecinho, veio acompanhando aí nestes 10 anos. Na verdade, podemos dizer assim que o ministério não nasceu só há 10 anos atrás, mas com o nosso chamado, o chamado do Paulo, meu esposo, como médico. Deus, então, o tirou da profissão, e a mim também, que exercia a profissão de dentista, cirurgião dentista, e trabalhei algum tempo também com ortodontia. Então, o Senhor nos tirou, nos chamou para algo que não sabíamos o que seria. Naquele ano, foi no ano 2000, nós viemos, conversamos com o pastor Márcio, e foi tão interessante que quando nós dissemos, Suzy, para o pastor Márcio que Deus estava nos chamando, o Paulo já tinha 30 anos de profissão, 30 anos como médico. E o pastor Márcio disse exatamente isso: eu estou esperando esse dia há 30 anos, ou seja, o dia quando a gente estaria em tempo integral. E nós sabemos que que o chamado de Deus para cada pessoa é um chamado específico. É claro que Deus precisa de médicos, de dentistas, de psicólogos, de engenheiros, de garis, de empregadas domésticas, de office boy. Deus precisa ter o seu nome glorificado em todas as profissões, em tudo. Todo trabalho é honrado. Mas há um momento quando Deus chama de uma maneira integral, né, Suzy? Não é? E como foi precioso esse momento na sua vida, né? Na minha vida também houve um momento em que Deus realmente quis que a gente parasse com a profissão, né? E me dedicasse também, na época, ao chamado missionário. E mesmo que você não tenha esse chamado, né? Eu tenho um chamado para trabalhar em tempo integral, não tem problema. Nós somos integralmente, tempo integral, filhos do Rei. E nós somos cidadãos do céu. Temos que viver nessa terra como representantes da luz do Senhor. E esse chamado você tem, eu tenho, e é um chamado maravilhoso. O de representarmos, né, Jesus para as pessoas, de mostrarmos quem é Jesus para as pessoas, de deixarmos a luz dele brilhar através de nós e de sermos sal nesse mundo. Sim. E é isso que o Ministério das Gideões tem feito, sim, não é verdade? Sim.
E foi muito interessante, quando Deus nos chamou, Ele não falou imediatamente o que Ele queria de nós. Ele simplesmente colocou no coração do Paulo aquele desejo ardente, veio aquela crise. Puxa, Senhor, nós já te servimos tanto. A gente tinha uma clínica ali no 8º andar do edifício Mirafiore, onde a Suzy trabalhava como psicóloga, o nosso filho como dentista, eu e o Paulo, eu como dentista, o Paulo como médico. E ali muitas pessoas receberam Jesus. Muitas pessoas na nossa clínica se reconciliaram com Deus, e entravam lá e diziam, puxa, aqui tem uma paz. Há uma paz, a presença de Deus é real neste lugar. Eu mesma gostava muito de trabalhar cantando. Então aproveitava que a pessoa estava ali sentada na cadeira, deitada, né, na cadeira do dentista, com o sugador na boca, ela não podia falar nada. E eu então cantava, ministrava, e muitas vezes eu via lágrimas rolando dos olhos. Perguntava, está doendo? O que está acontecendo? Não, Deus está falando comigo. Então pensávamos que era o que Deus queria, mas Deus queria mais. E parece que sempre há mais para fazer para o Senhor, não é, Suzy? A gente precisa de aproveitar as oportunidades, né? Sempre Deus nos chama para mais intimidade com Ele, para conhecê-lo mais. Hoje de manhã eu estava lá em casa e eu recebi uma visita muito agradável. E conversando com essas duas pessoas, uma delas falou para mim assim, olha, às vezes os outros vêm me pedir conselho e falar para mim, o que você acha em relação a isso? Que decisão eu tomo? O que eu faço? E eu falo assim, olha, aqui nessa sala tem você, eu e o Senhor Jesus. Quem tem a resposta? Jesus. Então não me pergunte, pergunte para Ele. Excelente. Eu não sei a resposta, mas Jesus sabe. Corra até Jesus, busque Jesus, procure Jesus. E eu achei isso tão lindo, né? Às vezes as pessoas ouvindo falar, olha, 10 anos de ministério, que alegria, que vitória, que conquista, eu também quero estar envolvido. Às vezes você ainda não perguntou para Jesus, Jesus, aonde o Senhor me quer, né? Ou não se deixou ser conduzido por aquela voz doce de Jesus que fala pra gente, para o carro, abre a porta, fala com alguém, né? Esse ouvir Deus é alguma coisa que vem quanto a gente vai tendo mais conhecimento dele mesmo. Nós podemos buscar, você pode buscar conhecer Deus mais e ouvi-lo mais para ter realmente as respostas que Ele tem para você. Sim. E talvez você esteja pensando aí, mas como é o ministério e 10 anos de quê? 10 anos em que estamos levantando oração sem cessar. Oração 24 horas, despertando as igrejas, despertando os pastores para a vinda de Jesus. Eu quero que você veja um pouquinho, porque nós vamos conversar sobre isso, sobre este ministério maravilhoso. Veja um pouquinho dessa retrospectiva. 10 anos, com torres de oração, torres de adoração, sem cessar na presença do Senhor.